Você lembra do dia que você chegou lá? Porque Rick Bonadio, não sei hoje, mas para mim, até hoje, é referência na produção musical, né? Cara, na revelação aí de... Eu sou, assim, apaixonado pelo Bonadio, né? Pelo lance de produção. Primeiro pelo lance de moleque, Charlie Brown Jr., NX0, Mamonas né, cara? Assassinas. Coisa que as pessoas nem têm ideia foi Rick Bonadio. Cara, assim, é muito louco, né? Lembra que eu falei que eu trabalhei com importação musical? Uhum. Esse cara era muito amigo do Rick, né? Amigo assim mesmo. E eu lembro que eu era moleque, eu falava, um dia eu vou gravar com o Rick Bonadio. Cara, a gente profetiza as coisas, né? Exatamente. E assim, tá de frente com o Rick foi algo muito surreal pra mim. Acho que de toda a minha história musical... Você lembra do dia, assim? Lembro. Você vai falar com... Lembro. Eu não dormi. Não dormi mesmo. Chegou o Delber, falou pra você? Foi o Rafa, que foi nosso empresário por muito tempo, né? Que é outro cara também que, meu Deus do céu, como a gente é abençoado de pessoas boas que nos ajudaram. Né? Família Marinho aqui de Tu, Rafael. E eu lembro quando ele falou. Eu pulei uma parte muito importante falando sobre profetizar. O Rafa, quando foi nosso empresário, montou o escritório ali na Rua Santana e tinha um quadro na parede. E a gente recebia muito contratante nesse lugar. E aí tinha um quadro com dias assim, específicos e tal. E eu lembro de um dia entrar na sala e o Rafa marcava algumas coisas que era meio fake ali. O cara entrar e ver e falar, caramba, o Rafa é estratégico. Putz, o cara vai tomar em tal lugar, reunião com não sei quem. O cara entrava, batia o olho e lia. E tinha lá... Ele tava plantando, na verdade. Tinha lá a gravação, tal dia com o Rick Bonadio. Cara. Olha que louco. É muito louco isso 2 anos antes da gente gravar. Mas se você for ver lá a lei da atração, tem total. Todos os elementos que ele precisava, né? E aí foi ele que, né, junto com o Frota e tal, e pintou essa ponte. Como a gente misturava o rock com o sertanejo, na cabeça do Rafa era o cara ideal pra gente poder gravar, né? E quando teve essa ponte, eu lembro quando a gente passou por uma entrevista com o Rick, a gente fala que a gente foi lá pra conhecer o Midas e a gente foi recebido. A gente chegou atrasado no Midas, inclusive. E o Rick tinha uma reunião. Daí o Rick recebeu a gente numa sala que chama Sala VIP do Midas. E já pra sair. Falou, pô, vocês chegaram atrasado e tudo mais. Puta. Pra alguém que tá querendo. Já ferrou, né, velho? Aí ele falou, cara, eu escutei o CD de vocês, mas eu não achei nada demais. Eu não vi nada de rock com sertanejo. A gente falou, a gente mistura rock com sertanejo. Ele falou, tá batido. A gente é conhecido como sertanejo mais roqueiro do Brasil. Ele falou, não, isso é Edson Wilson. Não, tudo que nós falávamos, o Rick, não. Ele falou, cara, escutei o CD. Tava pior do que no Ídolos. O CD é maravilhoso, cara. Aliás, o CD foi um dos CDs que a gente tem muito carinho, assim, que é o que a gente gravou com o Márcio Teoca aqui, que também é outro produtor que eu sou apaixonado no trabalho dele, assim, me inspirou muito. Sentido contrário. Em sentido contrário. No Heron, o Heron, que hoje, eu não sei se ele tá com a Vanessa Camargo, ele foi numa época da Funk com Me Gusta, que é um baita de um músico também. E eles que produziram esse disco, mas foi um disco romântico, né? Baseado no que tava rolando na época, não teve muita essência mesmo, nossa, do rock com sertanejo. Tá. Mas não é culpa deles, gosto de deixar isso muito bem claro, né? Acho que foi um disco assim que a gente tem um carinho muito grande, qualidade musical, os músicos tocaram sensacional, só músico grande que gravava com todos os artistas do sertanejo na época, mas realmente não passava o que era a gente no show. E daí a gente até falou pro Rick isso. Os Bagunceiros vieram depois? A gente gravou também os Bagunceiros, aí, com eles. Então vocês já tinham os Bagunceiros antes do Rick? Antes do Rick. A gente gravou os Bagunceiros 3 vezes. É quase um Dormir na Praça, que o Bruno gravou acho que 5 antes de estourar, né? Mas foi um negócio assim meio maluco. E o Rick olhando falou, cara, não, acho que precisa... Pô, eu gravo a dupla, a gente tinha acabado de gravar esse CD. E esse CD foi uma chave pro Midas, né? Porque se a gente não tivesse gravado esse CD, o Rick não tinha nem chamado a gente. E ele sentiu um potencial ali. Não da maneira que... Não da maneira que talvez tivesse, uma coisa mais camuflada ali. Mas a gente, quando começou a falar pro Rick o que era a gente, ele falou, cara, isso não tá no CD. Eu preciso, mas vamos lá, eu vou gravar vocês. Bacana. Assim, ele foi um cara aberto ali. Né? E aí a gente falou, cara, vou chamar o meu brasileiro, que é o Elinho, cara, que é outro cara que também era presidente da gravadora na época. Trabalhou, acho que na Virgin, trabalhou em gravadoras gigantes, assim. Chamou o Elinho pra sentar com a gente pra resolver. E eu lembro que ele sentou com a gente lá, o Rick foi embora e falou, resolve aí, vamos gravar, vamos fazer umas 5 músicas e tal, e beleza. Pra mim ali já tinha broxado totalmente, porque eu falei, cara, a gente só vai gravar aqui. Como qualquer outro artista pode vir pagar e gravar. Vocês não eram bancados pelo Rick, né? A gente não entrava na gravadora, a gente só tava pagando pra ele ser produzido pelo Rick Bonadio.
Entendi. Vocês tinham que pagar o RIC também? Tinha que pagar pelo valor da gravação. Que é uma bela de uma bolada. Porque você estava falando com um nego que tava... Então, na época aí, acho que porque ia gravar 5 músicas, era mais de 100 mil reais. Muito mais, era mais de 100 mil reais. E... Tinha plano? Cara, e aí eu lembro tinha que cartão, cara? Então, aí eu lembro que o cara falou, vamos fazer tal, fica tanto. O Delber falou, já era, não vamos gravar nunca. E o nosso empresário falou, pode ir, vamos fazer. Faz o contrato que eu assino. Por isso que eu falo, a gente deve para muita gente. E a gente foi embora nesse dia, falou, Rafa, você é maluco, cara. Como é que a gente vai fazer um negócio? Ele falou, irmão, o Rick vai conhecer vocês, ele vai entender vocês. Esse cara é visionário demais, cara. Demais, cara. O Rafa é um cara muito abençoado, assim. Porque tem que ter culhão pra dar muito, cara, muito. E ele colocou. Trucar um negócio desse assim, sem ter ali. E a gente fazia também, a gente fazia muita grana com porta, a gente já fazia a gente já tinha um cachê legal, então a gente também podia fazer alguns aportes, né? Então, ele enxergou que ou era ali, ou talvez não fosse, né? Exatamente.